Neste vídeo vamos entender a respeito das preferências bem comportadas e da taxa marginal de substituição. As preferências bem comportadas são aquelas em que, em primeiro lugar, são monotônicas e que são convexas. As preferências monotônicas derivam da ideia de que mais de ambos os bens é melhor. Imaginem duas cestas de bens, tá? Y1, Y2 e X1, X2. Em que Y1 e Y2 sejam uma cesta de bens pelo menos tão boa quanto X1 e X2, tá? Com pelo menos o mesmo número de bens, mais um. Então, ela tem o mesmo número de bens que X1 e X2, mais um. Dessa forma, Y e Y2 vai ser preferida a X1 e X2. Isso quer dizer que antes de atingirmos o ponto de saciedade, mais é preferido a menos. Então, o consumidor ele sempre quer mais de ambos os bens. A gente tem, então, seja essa cesta, né? X1, X2. Aqui temos o conjunto de cestas piores. E aqui um conjunto de cestas melhores. E ao longo da curva de indiferença, temos as cestas às quais o consumidor seja indiferente. O segundo ponto, com relação à convexidade das preferências, é o formato da curva de indiferença. Nesse pressuposto, a gente tem que as médias são preferidas aos extremos. A gente pode provar isso considerando duas cestas quaisquer. Imagine que nesse ponto aqui tenhamos Y1, Y2, é uma cesta de bens, em que o consumidor seja indiferente com relação a X1 e X2. Elas estão na mesma curva de indiferença. Entretanto, se utilizarmos uma ponderação, imagine que Tx1 mais 1 menos T menos T, Y Tx2, e que esse é um fator de ponderação, o T e o 1 menos T, e que T mais 1 menos T seja igual a 1, 1 menos T, Y2. Então, uma ponderação entre essas duas cestas seja preferido, né, fracamente preferido, a própria cesta X1, X2. Talvez seja mais fácil demonstrar isso graficamente, esquecendo que essa ponderação
onde t entre 0 e 1. Então, aqui a gente tem a coordenada y2, y1, x1, x2. Se fizermos, então, uma média ponderada pelo fator t, entre as cestas y1, y2, x1, x2, podemos chegar a uma cesta que esteja este nível, onde aqui temos t x2 mais 1 menos t y2. E essa coordenada nos dá t x1 mais 1 menos t y1. Essa cesta, tx2 mais 1 menos ty2, tx1 mais 1 menos ty1, é uma cesta preferida a x1, x2 ou a y1, y2, porque está na área à direita da curva de indiferença, em que traz uma satisfação maior ao consumidor. Então, o que isso sugere? Que o consumidor está disposto a trocar um pouco de ambos os bens, né, e aí consumir um pouco de ambos os bens, ao invés de se especializar apenas em um dos dois bens. Então, ele prefere as médias, né, do que o extremo. Um outro conceito importante é a taxa marginal de substituição, que é a taxa a qual o consumidor, né, está disposto a substituir um bem por outro. A taxa marginal de substituição, né, ela vai medir, então, a inclinação dessa curva de diferença, né? Ela vai ser dada por menos ΔX2 dividido por ΔX1. A gente pode reescrever isso, né, como sendo ΔX2 dividido por ΔX1, como sendo menos E. Então, a taxa marginal de substituição é sempre negativa, uma vez que existe a monotonicidade de preferências, então sempre será negativa essa taxa de troca. Para obter mais de x2, o que o consumidor deve fazer? Ele deve trocar x1 por x2. Então, dessa forma, qual que deve ser a variação de x1 menos ΔX2 sobre E, que é o valor da TMS. E para obter mais de x1, a mesma coisa. O quanto que o consumidor deve abrir mão de x2 para obter mais de x1? Se menos ΔX1 sobre E. Um exemplo. Imagine que a gente tem, então, ΔX2 sobre ΔX1 igual a menos 2.
Para aumentar x2, a gente deve fazer, então, descobrir qual que deve ser a variação de x1. Vai ser delta x2 menos delta x2 sobre E. Aqui eu quero saber o quanto de x1 eu tenho que abrir mão para obter uma unidade de x2. Então, a gente vai ter aqui, acho que é uma unidade de x2, a taxa de substituição entre os dois é de menos 2, né? A gente põe aqui menos 2. Então, a variação de x1 deve ser de menos meio. Isso quer dizer que, para cada unidade que eu deseje de x2, eu tenho que abrir mão de meio x1. A mesma coisa acontece quando a gente quer encontrar qual que deve ser a variação de x2 para cada x1 que eu deseje. Qual que deve ser, então, a variação de x2? Vai ser menos 2 vezes delta x1. Eu quero saber para cada x1, então menos 2 vezes 1. Delta x2 deve ser igual a menos 2. Então, abro mão de 2 unidades do bem x2 para cada unidade do bem x1 que eu deseje. Qual deve ser a taxa de troca para que o consumidor queira permanecer em x1, x2? Tá? Para isso, a gente tem que ver uma ideia, né, um conceito, que vai ser objeto de outra aula, a respeito das restrições orçamentárias. Tá? A curva de diferença, ela mostra qual que é a intenção de troca entre os dois bens que o consumidor está disposto. Tá? Então, no ponto y1 e y2, a curva de diferença ela cruza a taxa de troca do mercado, que é a restrição orçamentária. Tá? Pode chamar aqui de reta de troca. E a inclinação dessas duas retas é diferente. Então, o consumidor ele não vai estar satisfeito, plenamente satisfeito. Existe um outro ponto em que a taxa de troca entre a curva de diferença e a restrição orçamentária acontece em que o consumidor esteja no nível mais alto de preferência, que é o caso do ponto x1, x2. Então, nesse ponto, o consumidor ele está disposto a trocar x1, x2 à mesma taxa em que o mercado está desejando trocar os dois bens. Então, esse seria o ponto ideal. A inclinação da curva de indiferença, ela mede a propensão marginal a pagar. A TMS, na taxa marginal de substituição do bem 2 pelo bem 1, corresponde a quantas unidades monetárias o consumidor estaria disposto a não despender com o bem 2 para consumir mais, ou seja, para gastar mais com o bem x1.
E outra coisa importante a considerar é que as curvas de diferença mostram que a taxa marginal de substituição entre os dois bens é decrescente. Quanto mais o consumidor se movimenta, né, para a direita, ou seja, mais de x1 ele obtém, a razão entre del x2 del x1 diminui. Quanto mais o bem 1 ele aumenta, a taxa em que ele deseja trocar x2 por x1 diminui. E a questão da convexidade das curvas de diferença mostra que quanto mais se tem de um bem, mais propenso a abrir mão de um pouco dele, o consumidor estará, em troca de se consumir mais de outro bem. No caso, quanto mais do bem x1, né, mais o consumidor estará propenso a abrir mão de x1 para consumir mais de x2.